Olá galera, tudo bem? Vamos começar a nossa conversa hoje com um pensamento que eu digo exatamente assim: o futuro é o presente construído na imaginação de alguém. O construído é simplesmente o passado imaginado. Mas eu quero ressaltar que recentemente assisti uma palavra desses filósofos que tem muito aí na internet, e um deles criticava o livro O Segredo. Ele dizia assim: aquela mulher diz que para se adquirir alguma coisa na vida, basta colocar aquele pensamento na mente e que naturalmente você vai realizar. Aí ele dizia: eu imaginei pegando ela num prédio de 20 andares, jogando ela lá de cima e dizendo: pense que você voa. Ora, não é por aí. Os nossos sonhos, para a gente realizar, tem que ser algo que esteja ao alcance de qualquer ser humano. Não é porque uma pessoa lhe dá uma sugestão, uma solução para algum tipo de problema que você vai querer resolver problemas que estão acima da capacidade humana. De forma nenhuma você vai colocar nos seus sonhos a capacidade de voar sem a utilização de qualquer tipo de equipamento. Ora, nós seres humanos não nascemos com asa. E naturalmente não vamos ter condições de ter esse tipo de sonho. Os nossos sonhos têm que ser algo possível de se realizar. Os nossos sonhos têm que ser algo que também esteja acima das nossas condições. Porque se está dentro das nossas condições, não há necessidade de ter sonhos. Naturalmente nós vamos realizá-los, porque já está dentro dos nossos orçamentos, dos nossos planejamentos. Os nossos sonhos têm que ser algo tipo assim, superação. Eu sei que hoje eu posso isso, mas eu quero aquilo. E aquilo hoje não está dentro das minhas condições. Mas aí eu tenho que naturalmente ter aquele desejo e agir. Porque tudo que existe nasceu na imaginação de alguém. Portanto, uma obra, antes de ser construída, é naturalmente imaginada e desejada. Precisamos usar a nossa poderosa máquina de pensar e sonhar para visualizarmos o que queremos para a nossa vida. Muitos reclamam que nada dá certo, que a vida é cheia de dificuldade, que não tem sorte na vida. Seria isso verdade? Claro que não. O que acontece com essas pessoas é que a sua imaginação é negativa e por isso estão sempre na contramão. É preciso ter consciência que a nossa mente cria grandes avanços e progressos para milhares de pessoas que tiverem imaginação positiva. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, pense bem, viva bem. Pense mal, viva mal. Isso é o livre-arbítrio. Você é quem escolhe o seu futuro e a forma de sua vida. Se você está acomodado, ou seja, parado no tempo, provavelmente parou de sonhar e criar. Se não está usando a poderosa força de imaginação, simplesmente esqueceu que querer é poder. Observe que vivemos imaginando o futuro e criando o passado. Ou seja, não existe futuro sem sonhos e não custa nada sonhar. É bom lembrar que a palavra tem poder. O mundo e tudo que no mundo existe foi construído pela força da palavra. Se você for ler o livro de Gênesis, na Bíblia, você vai ver que tudo que foi construído neste mundo foi pela força da palavra. Então, se você sabe que a palavra tem poder, quanto vai lhe custar trocar um pensamento mau por um pensamento bom? Absolutamente nada. É o estilo de vida, é aquilo que você quer. Se você optou por se envenenar, aí você vai pensando coisas ruins, trazendo coisas ruins, que vai lhe proporcionar somente e exclusivamente a sua destruição. Se você troca por pensamentos bons, você vai entrar em harmonia com o Criador. Você vai entrar em harmonia com toda a força de criação que existe no universo e está à sua disposição. Por isso, meu amado, eu quero lhe convidar a fazer uma experiência. Faça uma anotação de tudo aquilo que você deseja
Faça um plano e trace uma meta para que você possa alcançar aquele plano. Você pode iniciar com 10, 5 propósitos, mas esses 5 propósitos, esses 10 propósitos, tem que estar firmado em sua mente como sonhos, desejos a serem realizados. Naturalmente, é preciso que você busque o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, para que possa alcançar seus objetivos. Os seus objetivos não vão ser alcançados simplesmente porque você desejou, simplesmente porque você pensou. Não, não é assim. Tem que ter educação, tem que ter planejamento, tem que ter discernimento. Como se diz no ditado popular, tem que correr atrás. Aí sim, se naquele livro O Segredo, a autora, um dos autores, tivesse dito que bastava você pensar para realizar, aí realmente eu condenava completamente e totalmente a ideia desse autor. Mas não é assim. Você tem que ter seus sonhos, planejá-los e executá-los. Não é difícil de fazer. Vou dar um exemplo. Muitas e muitas vezes as pessoas têm os seus sonhos e querem de imediato. Como as coisas não acontecem da noite para o dia, elas desistem dos seus sonhos. Mas vamos lá. Digamos que você deseja uma casa. Aí você diz, é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas aí você pode pensar da seguinte forma, eu vou comprar um terreno. Aí você compra o terreno, paga o terreno. Aí depois você vai fazendo as reservas financeiras, faz a planta do seu imóvel da forma que você deseja, faz a sapata, que é a base, o alicerce daquela obra, e depois, de acordo com as suas condições financeiras, você vai levantando as paredes, vai colocando a laje, vai cobrindo, vai fazendo os acabamentos, e com o tempo, somente com o tempo, você vai ver que você é capaz. Eu passei por essa experiência. Eu passei por essa experiência principalmente com minha mãe. Ela, mesmo com a idade um pouco avançada, ela não queria ser pesada para ninguém. Então o desejo dela era ter alguns imóveis de aluguel para que ela ali tivesse o seu sustento. E ela já tinha conseguido alguns. Mas vale ressaltar uma coisa, minha mãe ganhava apenas 2 salários mínimos. Já tinha conquistado a casa dela morar. E com o tempo construiu uma casa dentro desses procedimentos que eu já falei, ou seja, comprou o terreno, cortou a sapata e foi fazendo passo a passo. Não foi de um dia para a noite, mas ela conseguiu a primeira casa, depois conseguiu com suas reservas mais 2, e quando ela já estava com a idade mais um pouco avançada, ela já tinha umas certas economias, aí me pediu para comprar uma casa, era para ela ter mais uma renda de aluguel. E eu fui comprar essa casa, porém eu gosto das minhas coisas tudo certo. Quando eu cheguei para comprar, o rapaz fechou um negócio comigo e eu disse, eu te pago assim que passarmos a escritura. Ocorre que quando eu cheguei em casa, no outro dia minha mãe disse, eu não quero mais aquela casa. E aqui no interior do Pernambuco a gente não tem esse negócio de dar a palavra e depois desmanchar um negócio. Eu fiquei assim numa situação meio difícil, mas eu tinha dito ao rapaz, eu digo, olha, eu tenho interesse no imóvel e eu te pago assim que a gente passar a escritura. Quando eu procurei ele disse, olha, não tem como a gente passar a escritura porque eu estou resolvendo aí alguns problemas jurídicos e ainda vai demorar um pouco para passar a escritura. Então foi o meu gancho. Eu digo, então eu não vou querer ter imóvel. Infelizmente, ele não me interessa. Eu vou partir para outro. Ele não gostou, mas infelizmente eu estava certo, porque ele não tinha como me passar a escritura. E se eu compro um carro, eu coloco no meu nome. Imagina comprar uma casa, pagar e deixar no nome de terceiros, para que um dia resolver os documentos. Isso eu não aconselho para ninguém. É como se diz aquele ditado, é o preto no branco, comprou, pagou, recebeu. A gente não pode confiar nas pessoas, não é porque é conhecido, eu vou comprar, depois eu pago, depois ele passa para mim, não, de forma alguma. Aqui a gente também tem outro ditado que diz que quando a esmola é grande, o cego desconfia.
Então eu voltei para minha mãe, conversei com ela, ela só vivia dizendo que ia morrer. Eu digo, mãe, a morte, ela não escolhe idade. Ela pode vir para uma pessoa bem mais nova, como pode vir para um idoso. É natural que o idoso venha a falecer primeiro. Isso é o que a gente pede, o que a gente quer. A gente não quer enterrar os nossos filhos, a gente quer que eles nos enterrem. É o natural. Ela disse, olha, eu vou morrer, quanto tem na poupança? Tem X. Ela disse, deixa X para o meu velório, que ela era muito preocupada com as coisas, e o restante de vida com seus irmãos. Eu disse, não, mãe, eu vou pegar esse seu dinheiro, vou comprar um terreno e vou construir 3 casas para a senhora. Ora, naquela ocasião, o dinheiro que ela tinha não dava nem sequer para comprar o terreno. Aí eu encontrei o terreno, eu gostava sempre de mostrar ela as coisas, levei ela ao local, mostrei, ela gostou, comprei, completei o dinheiro, depois ela naturalmente me restituiu e fui fazendo devagarzinho. Juntava um pouco de reservas, comprava material, juntava outro pouco de reserva, pagava um pedreiro. E assim, no passo a passo, quando eu disse a ela que construiria 3 casas para ela, ela disse, eu morro e não vejo essas casas. Aí eu construí 4. Fiz 4 casas para mim. Naturalmente, com as poucas economias dela. Ela já recebia 2 salários mínimos de aposentadoria, já tinha os 3 aluguéis, mas ela tinha uma despesa alta também. Mas aí depois que eu construí essas 4 casas para ela, a proporção que eu construindo uma alugava e já ia construindo a outra, foi um processo, não foi do dia para a noite. Se você tiver sonhos para ontem é passado, você não vai realizá-los. A não ser que você tenha sonhos e tenha o capital. Aí é fácil, você resolve tudo que você quiser na sua vida. Mas se você não tem, você tem que se planejar. Tem que ter planejamento, tem que ter determinação, tem que lutar para atingir o seu propósito, o seu objetivo. Assim foi com minha mãe. Depois eu ainda olhei e digo, minha mãe, aí no fundo da sua casa dá para fazer 2 pequenos apartamentos. Ela disse, faça. E eu comecei e fiz. E poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito muito mais. Mas de quê? De uma coisa pequena. Começamos de um terreno e naquele terreno sonhamos, visualizamos 4 casas e fizemos. Depois observamos outro terreno e visualizamos 2 pequenos apartamentos e construímos. É isso que eu quero dizer. Se você tiver determinação, se você acreditar nos seus sonhos, com certeza você irá realizá-los. Mas precisa de disciplina, precisa de fé, precisa de conhecimento e precisa, acima de tudo, de ir em busca dos seus objetivos. Porque muitas e muitas vezes a gente tem tempo para tudo, mas não temos tempo para nós mesmos. É necessário buscar esse tempo, o tempo seu, o tempo de superação, o tempo de fazer novas conquistas na vida. Eu creio que você é capaz. Se eu construir para minha mãe, você pode construir para você. Agora, se você pensar que o fato de demorar 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, aí você desiste, aí você já saiu perdendo desde o começo. E quando você entrar numa batalha, não entre para perder. Entre com plena convicção de que, acima de tudo, você é mais que vencedor. Se você confiar que vai vencer, pode ter certeza absoluta, seus sonhos vão ser realizados. Agora eu diria, se você tivesse um sonho de criar asas e sair batendo asa para voar, como aquele professor de filosofia sugere no vídeo dele, que a mulher pensasse em voar, para ele empurrar ela de um prédio e ela sair voando, isso é impossível. Ela não tem asas, nem tem como criar asas. Agora, se ela fosse um cientista capaz de desenvolver um equipamento que desse condições a ela de voar, eu acreditaria. Agora, dizer porque a pessoa tem um sonho que é impossível realizar, não. Eu já realizei muitos sonhos na minha vida. Eu já venci batalhas impossíveis de ser vencida aos olhos de qualquer pessoa.
de muita gente às vezes me procurar e dizer assim: como foi que você conseguiu? Como foi que você venceu? Porque isso era impossível, não tinha como ser vencida. E eu venci. E se eu venci, você pode vencer. Tenha sonhos, lute pelos seus sonhos, que você vai realizá-los, ok? Um abraço do coração.